Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A esses 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo:
Não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de veridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse, ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as
suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse, ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés
e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois
pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de veridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê.
Vamos relaxar o nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A esses 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, porque nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A esses 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos,
mas e diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos
que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. Os apóstolos ainda não se achavam
suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque ele disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Oremos a Jesus, aos mentores de espaço, e vamos pedir que nossas águas sejam fluidificadas para que nos curemos e nos libertemos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, vamos nesse instante erguer nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos orar o Evangelho. Não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrange a toda a humanidade. Quando disse, portanto,